Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e meu objetivo aqui hoje é fazer com que você domine a prescrição dos 4 principais anti-inflamatórios que são prescritos por via intravenosa no plantão. Mas antes disso, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e eu peguei essa missão pra mim. Eu quero que vocês dominem de uma vez por todas a prescrição dos 4 principais anti-inflamatórios, então cetoprofeno, tenoxicam, trometamol e o paracoxib no plantão. Mas para isso, a gente vai precisar dar 2 passos para trás para depois dar, sei lá, uns 20 para frente. E sim, eu vou precisar recordar com vocês a respeito da COX. Poxa, Samantha, não acredito. Eu entrei nesse vídeo aqui achando que você ia me ensinar posologia, dose. E eu vou desses 4 anti-inflamatórios. Mas eu preciso que você tenha uma visão clara do mecanismo de ação de cada um deles para você entender qual que é o melhor ou muitas vezes o menos pior para cada perfil de paciente. Então a primeira coisa que eu quero fazer contigo é revisar um pouco a respeito da COX. O que é a COX? A COX nada mais é do que uma enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas. O que são, na verdade, as prostaglandinas? As prostaglandinas são moléculas que atuam em diversas funções fisiológicas do nosso corpo. Gera proteção da mucosa gástrica, atua diretamente na, por exemplo, agregação plaquetária, mas também está relacionado com febre, dor e inflamação. E eu tenho 2 COX principais. Eu tenho a COX-1 e a COX-2. Quando eu falo da COX-1, eu falo de uma enzima que é constitutível, ou seja, ela faz parte de diversos tecidos do nosso corpo. Quando eu falo da COX-1, eu falo de uma enzima que está presente no estômago e é responsável pela produção da proteção gástrica. A COX-1 também está presente aonde? Nas plaquetas, gerando estímulo para a agregação plaquetária. Ela também gera, através da produção dessas prostaglandinas, vasodilatação renal, além de estar presente no endotélio. A COX-2 já não é uma enzima constitutiva. Tá, ela está até presente nas plaquetas, mas ela é conhecida principalmente por estar presente em processos inflamatórios, gerando dor, febre e piora da inflamação. Ou seja, dominando isso, você já consegue entender as consequências da inibição direta da COX-1 e da COX-2. Como a COX-1 está presente no estômago, gerando proteção gástrica, nos rins, gerando vasodilatação e manutenção do fluxo renal, e nas plaquetas, estimulando a agregação plaquetária, se eu inibo a COX-1 no estômago, eu aumento o risco de gastrite e úlcera péptica. Se eu inibo a COX-1 presente nos rins, eu vou gerar diminuição do fluxo sanguíneo renal, gerando injúria renal. Se eu inibo a COX-1 nas plaquetas, eu vou diminuir a agregação plaquetária, aumentando então a chance de sangramento. Agora, se eu inibo a COX-2, eu vou ter diminuição da inflamação, da dor e da febre. Samantha, isso é maravilhoso, né? Por que todos os anti-inflamatórios, então, não inibem somente a COX-2? Qual que é o ponto cego dessa questão? No nosso corpo, a gente tem um equilíbrio entre 2 prostaglandinas, o tromboxano A2 e a prostaciclina. O tromboxano A2, ele é uma prostaglandina pró-trombótica, ou seja, estimula a coagulação. Enquanto que a prostaciclina, ela é uma prostaglandina antitrombótica. E eu tenho isso de forma muito equilibrada. O tromboxano A2 é produzido através da COX-1 e a prostaciclina através da COX-2. Ou seja, quando eu inibo sozinho a COX-2, eu inibo a produção da prostaciclina, que é antitrombótico e mantém ali o sangue com uma certa fluidez, enquanto que eu mantenho a produção do tromboxano A2 pela COX-1, gerando o quê? Efeito pró-trombótico. Eu estimulo a coagulação. Por isso que os anti-inflamatórios específicos da COX-2 estão correlacionados com o aumento do risco cardiovascular, pelo aumento da chance de eventos trombóticos arteriais. Dito isso, eu quero discutir com vocês especificamente sobre cada um dos anti-inflamatórios. E eu vou te ensinar
quais que são seletivos ou não, quais que são preferíveis em determinados cenários e como você vai prescrevê-los no plantão. E para isso, eu escrevi o nome dos 4 principais atores quando a gente fala de anti-inflamatório no plantão. O primeiro deles é o cetoprofeno, o segundo é o tenoxicam, o terceiro é o trometamol e o quarto é o paracoxib. O cetoprofeno, o tenoxicam e o trometamol, eles são anti-inflamatórios não seletivos. Isso quer dizer que eles inibem tanto COX-1 quanto COX-2. E aqui cabe uma observação. O trometamol, ele é muito mais seletivo para COX-1 do que para COX-2, mas ele também inibe a COX-2. Enquanto que o paracoxib é o único dos 4 que é seletivo COX-2. Agora, quando você escuta esse termo seletivo COX-2, o que passa na sua cabeça? Aumento do risco cardiovascular. Dito isso, a gente vai para mais algumas considerações. Você já entendeu a relação da COX com seus efeitos adversos. E aí a gente vai falar então sobre 3 perfis de paciente específicos. A gente vai falar do paciente nefropata, do paciente que tem ali um risco cardiovascular aumentado e do paciente que tem um risco aumentado do ponto de vista gastrointestinal, né? Aquele paciente que já tem um histórico de úlcera, ou é muito idoso, ou é um paciente que tem histórico de gastrite. Quando eu falo do paciente que tem risco cardiovascular aumentado, você já sabe que você vai evitar qual deles? O paracoxib. Nesse cenário de risco cardiovascular aumentado, você vai dar preferência para o cetoprofeno, para o tenoxicam ou para o trometamol. E você vai evitar o paracoxib. Se a gente fala então de um paciente nefropata, a primeira coisa que você lembra é: Samantha, quando eu inibo a COX-1, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo renal e eu aumento a chance de injúria renal. Então eu vou dar preferência, se esse paciente não tiver um risco cardiovascular aumentado, em usar o paracoxib. Samantha, poxa, esse é um paciente que além de doença renal crônica, ele também tem histórico de AM há 5 anos atrás. E ele tem então, 3 stents. Esse é um paciente que além de ser nefropata, ele também é cardiopata. Então eu não vou usar COX-2 seletivos. Eu vou dar preferência ou para o cetoprofeno ou para o tenoxicam. Porque entre os 3 não seletivos, lembra que eu te falei que o trometamol tem um problema? Ele é muito mais seletivo para COX-1 do que para COX-2. Ou seja, ele tem maior potencial de gerar injúria renal. E o terceiro perfil de paciente é o paciente que tem ali um risco aumentado de lesão gastrointestinal. E aí a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio do paciente nefropata. Eu vou dar, se ele não tiver risco cardiovascular aumentado, preferência para os COX-2 seletivos, que aqui, entre os intravenosos, o principal representante é o paracoxib. Eu vou usar ou o cetoprofeno, ou o tenoxicam, ou o trometamol. Se eu tiver que escolher um dos 3, eu vou escolher entre o cetoprofeno e o tenoxicam, porque, mais uma vez, o trometamol ele é mais seletivo para COX-1, tendo um potencial maior de gerar injúria renal. E aí a gente vai para a terceira parte da aula, que é a penúltima, porque na última a gente vai discutir sobre posologia, que é entender início de ação e duração de ação. Quando a gente fala desses 4 anti-inflamatórios, eu falo sobre fármacos que não têm um início de ação tão rápido igual a gente espera. Eu tenho certeza que no plantão, muito provavelmente você prescreve, por exemplo, um cetoprofeno e 15 minutos depois você já quer que ele tenha ali seu efeito máximo de analgesia. Mas não é assim que funciona. Os anti-inflamatórios em gerais, mesmo quando a gente faz por via intravenosa, que é uma via que tem uma absorção mais previsível e rápida, eles têm um tempo de início de ação mais demorado. Para você ter uma noção, esses 4, eles têm um início de ação ali de 30 a 45 minutos. Então, você vai fazer um anti-inflamatório e somente 30 a 45 minutos depois, você vai ter o início de ação, o início desse efeito analgésico. Se eu falar sobre pico de ação, a gente vai ali para 1-2 horas. Se eu falar então de paracoxib e trometamol, às vezes de 2 a 3 horas. Então, todos eles têm um início de ação de 30 a 45 minutos. O cetoprofeno e o tenoxicam, um efeito máximo ali de 1 a 2 horas, enquanto que o trometamol e o paracoxib de 2
a 3 horas. E aí a gente vai falar de prescrição. Qual que é a forma certa, posológica, de prescrever esses 4 fármacos? Quando eu falo do cetoprofeno, eu acho que esse é o anti-inflamatório que a gente mais vê no plantão, até porque ele é barato, então ele é muito amplamente disponível. A gente fala de uma posologia de 100 miligramas, mais usualmente prescrita de 12 em 12, mas você pode prescrever até de 8 em 8 horas. Geralmente a gente prescreve cetoprofeno 100 mg de 12 em 12, mas você pode prescrever até 300 mg dia, então você pode prescrever até de 8 em 8 horas. Quando a gente fala do Tenoxicam, eu quero chamar a atenção de você de 2 pontos. Esse é um fármaco que o pó dele é um pó amarelo. Então ele tem corante. Muita atenção com pacientes que têm alergia ao corante amarelo. Ele é entre os anti-inflamatórios o que mais se correlaciona com reações alérgicas. Mas a posologia dele é muito confortável. Como você prescreve, vai ser 20 mg uma vez ao dia. O trometamol, você já sabe, ele é não seletivo, mas ele é muito mais atuante na COX-1 do que na COX-2. Então fica de olho bem aberto em pacientes nefropatas e que têm um risco gastrointestinal aumentado. Mas como você vai prescrever? Você prescreve geralmente 30 miligramas de 8 em 8 horas. Mas você pode prescrever até 30 miligramas de 6 em 6 horas. E o parecoxib, ele é muito potente. Ele tem um efeito analgésico muito bom, muitas vezes correlacionado até com a analgesia da morfina, mas ele é COX-2 seletivo, então olho aberto no paciente, como eu te disse, com o risco cardiovascular aumentado, e você pode prescrevê-lo de 2 formas. Ou você pode prescrever 40 miligramas uma vez ao dia, ou você pode prescrever 20 miligramas de 12 em 12. Essas são as 2 formas de prescrição mais usual. Eu espero que depois dessa aula você se sinta muito mais seguro para prescrever os principais anti-inflamatórios intravenosos no plantão. Todas as vezes que você for prescrever algum fármaco, você tem que entender o motivo de você ter escolhido aquele fármaco, o início de ação, efeito máximo, contraindicações e posologia. Só assim você vai de fato se sentir seguro na prescrição de qualquer situação no plantão. E eu te vejo no próximo vídeo desse canal.